Vamos então à palavra do Senhor, texto no Salmo de número 127. Eu quero convidar você à palavra de Deus nesta noite. Louvado seja o Senhor por mais um ato de culto na presença dEle, a oportunidade de ouvirmos tão somente a palavra do Senhor em nossas vidas. Você abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 127, palavra do Senhor ao nosso coração, ou acompanhe a projeção. De uma forma ou de outra, não feche a sua Bíblia. Diz assim o texto sagrado: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Irmãos, me lembro de uma vez, quando criança, o pastor Mateus era louco para ir à praia, conhecer o mar. Morador de Volta Redonda, interiorano, talvez hoje a 2h30 de Angra e do Rio, talvez umas 3 horas. Até os meus 12 anos eu não tinha ideia do que era o mar. E então, aos 12 anos, convite do meu avô, junto com meu pai também, fui à praia com eles. E ao chegar lá, fiquei obviamente encantado com a beleza do mar, com a areia da praia, todo o movimento, mesmo sem saber nadar. Fiquei ali encantado com todo aquele arcabouço de Deus diante dos nossos olhos, aquela beleza natural. E me lembro que algo me marcou muito nessa ocasião, que foi a primeira vez em que eu vi um castelo de areia. Eu não sei se vocês gostam de arte, se ficam apreciados, admirados com o processo, mas quando eu vi aquele castelo de areia, eu falei assim, meu Deus, que coisa bonita. E ali havia um pai, juntamente com outra criança, construindo um castelo de areia. E eu fiquei impressionado com aquilo. E meu pai, pedreiro, tive a brilhante ideia de falar assim, pai, por que a gente não pega a areia da praia, leva para casa e faz a nossa casa? Ideia, né, Vitor? Engenheiro aí, ó, o Vitor, não, de fato. E o meu pai, eu lembro que, de um modo muito sábio, embora pouco instruído no sentido da educação, do letramento, meu pai, ele falou assim, continue observando o castelo de areia. E eu fiquei ali parado, né? Olhando aquele processo todo. E, pai, mas por que não? E ele, continue olhando. E eu, pai, mas por que não? Aí ele, continue olhando. Eu falei, pai, mas por quê? E aí veio a onda. E quando de repente veio a onda quebrou e quebrou no castelo de areia. O que aconteceu com o castelo de areia? Sumiu, desapareceu. E a criança que estava construindo o castelo de areia começou... Exatamente. Isso me marcou. Isso me marcou, irmãos, porque muitas das vezes nós não paramos para pensar nos castelos de areia que nós construímos ao longo da vida. Achamos que aquilo ali está firme, em qualquer fundamento, achamos que aquilo ali é belo, e de fato, às vezes é atrativo. E a gente se encanta, coloca valor, sentimento, força, empenho, dedicação naquele processo, mas numa simples onda, não precisa ser uma onda gigante, não, numa onda mesmo, de quebra de beirinha de mar ali, o castelo de areia ele vai no chão. E quando nós olhamos o cenário do Salmo de número 127, nós entendemos aqui, irmãos, a necessidade de sermos edificados por Deus, tão somente por Deus. E quantas são as pessoas que estão sendo edificadas por tantas coisas que não pelo Senhor Jesus? Interessante que o salmista, ao escrever este momento em sua caminhada, este salmo fala de um salmo de peregrinação, um momento onde o salmista ele saía da sua residência e tinha um compromisso de ir até Jerusalém, que era o local de adoração no Antigo Testamento. Então ele saía da sua casa, peregrinava, andava muito até chegar na capital, e isso viagem de dias, de horas, de noites. E assim ele ia pensando, cantando, orando e falando algumas coisas. E aqui agora nós estamos diante do Salmo de número 127, onde o salmista ele compreendeu a necessidade
de ter um coração, de ter uma vida construída sob o fundamento que é o próprio Deus e não propriamente para nós hoje no castelo de areia. É interessante observar o quanto uma vida baseada em fé é uma vida que descansa na mão poderosa de Deus, ao invés de descansar nos seus próprios recursos, artimanhas ou engenharias. Interessante pensar, irmãos, que aqui a atividade humana, embora seja importante e real, ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir, eu tenho que correr atrás de fato do pão de cada dia, isto não será benéfico sem a mão poderosa de Deus sustentando a sua vida. Portanto, nós podemos trazer a ideia que talvez você possa estar edificando a sua casa, correndo atrás de um diploma, avançando, buscando, mas nada disso terá sentido se a presença do Senhor não for o alicerce da sua vida, e é isso que este salmo tem a nos ensinar hoje. E são muitas as pessoas que insistem em viverem uma situação, uma construção de um castelo de areia onde de fato o Senhor não é o fundamento das suas vidas. Portanto, diante do contexto ainda da passagem, a proposta central aqui do salmista é abordar que nenhuma atividade ou obra humana para o reino de Deus será frutífera, a menos que o Senhor seja o autor daquele processo. Ou seja, se o Senhor não está no centro, se Ele não edifica, se Ele não segura as estruturas, se Ele não, de fato não está ali para dar o direcionamento, a provisão, a segurança, não adianta chamar o Vitor, embora um excelente engenheiro. Não adianta querer oração poderosa, oração miraculosa do nada. Não adianta corrente de WhatsApp, não adianta ficar buscando textinho de Instagram, vídeo de 2, 3 minutos, 30 segundos. Não adianta seguir influência. Não adianta se o Senhor não for o centro da vida do seu povo. Portanto, o Salmo, assim, ele vem trazer para nós o seguinte, ele já começa abrindo, se o Senhor não edificar a casa, em vão será, inútil será o seu trabalho. Então, quando nós olhamos a realidade, fazemos a conexão do texto com o mundo no qual nós vivemos, nós temos que pensar, irmãos, que olhamos para o nosso tempo e percebemos o quanto muitos homens insistem em construir os seus castelos sem o auxílio da presença divina. E qual a consequência? Ele cai. E assim, hoje, esse texto nos revela a importância de sermos edificados pelo Senhor. E desta forma eu quero convidar você ao tema de hoje, que é edificados no Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, a importância, a necessidade de edificarmos as nossas vidas no Senhor Jesus. E a grande pergunta aqui então é, pastor, por quê? Por que devemos edificar, por que devemos depender da edificação do Senhor em nossas vidas? Hoje aqui eu quero extrair 2 motivos para o nosso crescimento diante da palavra do Senhor. E o primeiro motivo pelo qual você deve depender da edificação do Senhor é porque sem a edificação do Senhor, tudo será em vão. Sem a edificação do Senhor nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas aspirações, naquilo que você está programando, sem o Senhor, tudo será em vão. E aqui, irmãos, o salmista nos dá o primeiro e o segundo verso para a nossa reflexão. E ele diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O salmista ele levanta aqui 3 imagens para a nossa reflexão e crescimento. A primeira, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não edificar o trabalho. Queridos, existe algo mais interessante para nós nessa terra do que o nosso lar, do que a cidade em que nós moramos e o trabalho no qual nós exercemos e defendemos o pão? Não. Isso mexe com a nossa sobrevivência. Se a minha esposa não vai bem, eu não vou bem. Se a minha cidade não está bem, consequentemente, será difícil ir bem também. E se o trabalho é um trabalho que mais me aprisiona do que de fato me dá bênçãos diante da vida, misericórdia, isso não é trabalho, é escravidão isso. Então, irmãos, observe aqui
que sem a edificação do Senhor na casa, na cidade, no trabalho, as nossas atividades estarão fadadas ao fracasso. Por quê? Porque o Senhor, ele destaca a realidade de ser o dono de tudo, de ser o chefe sobre todos e a autoridade máxima para edificar os nossos caminhos da terra. Assim, a casa, irmãos, carece de reformas, ajustes e melhorias. A cidade carece de segurança, então ele coloca: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não é simplesmente pela força do nosso braço, não é a ideia do tipo, eu vou colocar câmeras, eu vou cercar o portão, eu vou fazer tudo isso. Mas, irmãos, isso tudo a gente está observando hoje o quanto isso tem sido tão banal diante da artimanha, diante da maldade humana, diante de tantas coisas. Tudo bem, você pode botar um muro na sua casa de 10 metros, de frente, de lateral e de fundo. Mas vem um drone lá, ó, e filma a tua privacidade. Acabou a tua segurança. A grande questão aqui que o texto nos chama é para a dependência do Senhor sobre todas as coisas. Porque se Ele não edificar, nós estaremos perdidos. E olha agora o que Ele vai falar. Inútil será. É certo, não é probabilidade, é certo, será inútil. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que com tanto esforço você conseguiu. O salmista está levantando a ideia de quê? Olha que interessante. Quantas pessoas estão obcecadas pelo trabalho? Quantas pessoas estão obcecadas, cegas, pelo que elas podem produzir para que a família vá bem? Nós podemos dar exemplos aqui, o trabalho é uma ideia. A educação dos filhos, se meu filho não tiver isso, se meu filho não tiver aquilo, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não alcançar, se eu não conquistar, se eu não... E o que isso gera no coração? Levantar de madrugada. Eu tenho que matar esse leão aqui de novo. Dormir tarde, meu Deus, não consegui matar o leão hoje, é ele que me matou. E aí você não consegue dormir. Aí você precisa de remédio para dormir. Porque você está ansioso diante de um Deus que é criador e governa todas as coisas. E aí você já dorme pensando no dia de amanhã, sem de fato ter refletido nas bênçãos de Deus no dia de hoje. Interessante pensarmos, irmãos, no contraste. Porque agora o salmista vai falar: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, um contexto de ansiedade produzido por nós mesmos, e por outro lado, um contexto de paz e providência direcionado pela mão do Senhor. Portanto, somos chamados aqui a observarmos que diante da variedade do nosso trabalho, da nossa tentativa, da nossa preocupação, de tudo que nós temos, nós somos chamados a observar que a mão de Deus é mais segura para a provisão do que as nossas mãos. Portanto, não há motivo para confiarmos mais em nós do que nas mãos do Senhor, porque eu pergunto a você, o que seria de você se o Senhor não tivesse preservado a sua vida no dia de hoje, meu irmão? Portanto, há a necessidade de observarmos o quanto nós precisamos ser edificados pelo poder do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que sem a edificação do Senhor, será inútil a edificação da sua vida. Sem a edificação do Senhor, irmão, será inútil levantar cedo, dormir tarde. Você não vai sair do lugar, não haverá frutificação. Lembre-se do castelo de areia da praia. Há muito esforço ali naquele sol da praia, o vento é contrário, as coisas acontecem, mas quando vem algo mais forte, a onda do mar, as coisas vão pelo ralo, vão pelo chão, voltam para a água da praia. Portanto, esse é o primeiro motivo que eu quero destacar ao coração dos irmãos. Devemos edificar as nossas vidas no Senhor, porque sem o Senhor tudo será em vão. Mas há outro motivo que nos leva a depender do Senhor diante do texto. E o segundo motivo, então, é porque o Senhor é bom e é Ele quem abençoa o seu povo. Irmãos, é interessante pensarmos aqui, e as crianças que estão no templo, estão desenhando, fazendo o seu sermão ilustrado, vocês vão desenhar agora uma nuvem, e dentro dessa nuvem vocês vão colocar a cruz de Cristo e o desenho de uma mão, simbolizando que do alto o Senhor governa e dirige todas as coisas.
Assim, meus queridos, a palavra do Senhor aqui nos coloca que o Senhor é bom e é Ele quem abençoa o seu povo. E qual é o modo que o Senhor abençoa o seu povo? Por quais vias? E é muito interessante aqui, irmãos. Olha o que o verso de número 3 vai dizer. Vamos lá, igreja? Esperança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão. 4 e 5? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua casa, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então o texto nos ensina que herança do Senhor são os? Herança do Senhor não é riqueza. Herança do Senhor não é casa. Herança do Senhor não são posses. Herança do Senhor são os filhos. E o Senhor tem nos dado filhos, irmãos, porque eles são bênçãos de Deus em nossas vidas. É interessante pensarmos aqui o que o texto está falando sobre os filhos, e observe. O texto vai falar que eles são como flechas. Primeiro, flecha é um instrumento poderoso, é um instrumento certeiro, é um instrumento que tem um propósito quando está esticado aqui na mão, no arco e flecha, e ele também tem propósito quando ele aqui solta e ele vai em direção a alguma coisa. E é por isso que eu estou falando que filho, sim, filho participa da vida da igreja, filho ora, filho evangeliza, filho cresce na casa de Deus, filho não é, e como muitos pensam, né, e isso pode parecer um pouco pesado ou estranho, filho não é coisa, filho é gente, gente que aprende, gente que pensa, gente que se comporta, gente que Deus deu a habilidade, o poder, a graça de recebermos como filhos do alto, para assim serem canais de bênção na vida da família. Então nós temos que entender qual é o propósito da Bíblia elencar o papel do filho no meio do lar. E aqui às vezes a gente vem pensando que às vezes os castelos de areia são edificados e esses muito mais em detrimento de posses, coisas, transitoriedades, do que de fato na beleza do filho que está. E nós nos esquecemos, irmãos, do que eles serão no futuro. E aqui o texto nos fala suporte e proteção. Porque no dia da velhice, feliz é o pai, feliz é a mãe, que enche a sua sacola, a sua aljava, para que no dia do desafio, ele tira o filho, arma a flecha e lança o filho. E olha o que o texto vai falar. Ele vai falar que feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Ou seja, no dia do desafio, talvez para nós hoje, não o dia da guerra, mas para os mais antigos, o dia do Pix. Você precisa do seu filho para fazer o Pix para você, certo ou errado? Tá rindo, né, Ana? Exatamente. O filho que talvez precisa resolver as questões do banco. O filho que ainda está com o braço mais forte e carregar as sacolas do mercado. Fazer a compra. Empurrar o carrinho. Irmãos, os filhos têm propósito diante de Deus, diante da família. Nós temos que observar, irmãos, que a edificação do Senhor, ela é por completo. Então os filhos são colocados no meio da família para alegrar o ambiente, para trazer paz ao ambiente, para trazer suporte diante de dias difíceis. E aqui diante do texto, seja no tribunal de negociação, seja no portal da cidade, seja no dia das doenças ou até mesmo no dia das lutas. Irmãos, e não apenas no momento da juventude, onde há vigor, mas ao final da vida também. Os filhos são entregues pelo Senhor a nós, para que nós assim entendamos o propósito de termos dádivas de Deus e propósito na família. É certo, é certo. Não vou negar, certamente eu deixei alguns cabelos brancos na minha mãe, isso é óbvio, eu não tenho dúvida disso. É certo que os filhos, sim, trazem muitas preocupações aos pais. Mas, irmãos, os filhos do Senhor são filhos valiosos no seio de uma família. Eis a importância das crianças no culto. Eis a importância de pais que educam os seus filhos sobre a importância do culto,
sobre os momentos do culto, sobre a aplicação do evangelho no culto, sobre a aplicação do favor de Deus na vida de pecadores como eu e você. Eis a importância, irmãos, desta família que tem os seus filhos como herança do Senhor. E é muito interessante que a família, ela é confirmada como uma unidade básica. É interessante pensarmos quanto a isso. Hoje eu fiz uma prova do ENAD, e a prova apresentou uma questão assim, e isso foi incrível hoje para mim, falando que diante do mundo atual existem inúmeras concepções de família. A família A tradicional, a família B, um pouco mais diversa, a família C, a família D. Eu falei, não creio nisso não. Eu olhei para a prova, eu comecei a rir, a aplicadora olhou para mim e falou assim, cara, que menino maluco. Ele tá rindo no meio de uma questão, todo mundo... Eu falei assim, isso aqui é brincadeira com a palavra de Deus, isso aqui. Irmãos, nós precisamos entender que sem família não há igreja. Sem família não há sociedade. Sem família, irmãos, não há herança do Senhor, que são os filhos. Precisamos entender, queridos, que de um modo proposital, Deus criou a família. Imagem e semelhança os criou. E nós temos assim a responsabilidade de termos filhos servos, não filhos à toa, filhos sem propósito, filhos largos, sem vontade alguma, mas filhos que servem a Deus e o lar. Precisamos entender isso. E pastor, amém. Entendi a mensagem, preciso edificar a minha vida sobre Cristo, sobre o Senhor, porque senão a minha vida vai ser como um castelo de areia que vai vir uma grande onda da vida e vai derrubar tudo. Mas como aplicar isso na minha realidade? Quero assim então deixar algumas aplicações ao seu coração respondendo a sua pergunta. Primeira aplicação, e hoje única aplicação ao texto. Irmãos, descansemos no agir de Deus. Se Ele não edificar a casa, nada avançará. Gravem bem uma coisa: todo bem procede de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você precisa encontrar na sua rotina, meu amado irmão, o equilíbrio entre a sua obrigação como servo, como serva de Deus, com o trabalho, com a vida comum, com a dificuldade, com o acordar cedo, tomar chuva, ou andar no sol, o passar dificuldades. Você precisa encontrar o equilíbrio entre essas coisas e encontrar o equilíbrio entre confiar em Deus ao longo da jornada. Como disse no início, o salmista aqui, ele está peregrinando, ele está andando rumo a Jerusalém. E imagine você fazendo uma viagem. Certamente, se você é um ser que pensa normal, que vive a realidade, você não esquece da realidade em que você está saindo. Certamente você vai para um local, você vai pensando, poxa, estou vivendo essa situação, estou passando por isso, estou passando por aquilo, mesmo que aquele momento seja um momento de prazer e deleite. Mas nós carregamos essas coisas. E é neste sentido que eu digo, nós precisamos encontrar um equilíbrio entre o que nós podemos fazer e aquilo que só Deus pode fazer. Porque se nós não, irmãos, se nós não fecharmos essa equação, nós vamos viver ansiosos, depressivos, agitados, como os gentios vivem, correndo atrás do vento, correndo atrás das coisas sem propósito. E aí o texto, de fato, vai cair na nossa cabeça dizendo: inútil será levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que você certamente conseguiu com muito esforço. Portanto, queridos, aqui, este texto é uma linha para entendermos que a nossa vida só terá fundamento se o Senhor for o autor de todas as coisas. E aqui eu sou chamado, então, a quebrar o quê, pastor? Irmãos, o ídolo da autoconfiança. Achamos que tudo na nossa vida vai se resolver se eu estiver na frente. Ok. Se você faltar? Se você cair em cima de uma cama doente? Não é sobre você. Ou o Senhor edifica todas as coisas, ou nada.
Irmãos, isso é muito profundo. Porque isso nos leva a depender muito mais da graça de Deus do que do esforço humano. Queridos, vejo muitas pessoas falando: se eu sair de Paraíba, do Sul, a minha vida vai alavancar, eu vou conseguir coisas melhores, eu vou fazer coisas assim assado. Irmãos, tem gente fazendo o caminho inverso. Tem gente saindo da capital e vindo para Paraíba. Tem gente buscando a simplicidade da vida. Eu, por exemplo, adoro ouvir a maritaca às 7 horas da manhã na minha janela. É muito bom. Quando vou visitar a dona Ana, por exemplo, que vou lá na chácara dela, dona Ana, confesso para a senhora, às vezes eu ouço mais os papagaios, os tucanos, do que a conversa que a senhora está tendo comigo. Aquilo é muito lindo, dona Ana. É belo demais, o simples é belo. E às vezes a gente tem perdido a essência do que é belo e simples diante da vida, irmãos. O simples ouvir de um pássaro. Queridos, é interessante que as pessoas vão criando: se o governo mudar, se o fulano da outra chapa ganhar, minha vida está resolvida. Eu preciso. E o salmista me diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, está tudo perdido, queridos. Toda edificação sem fundamento está prestes a desmoronar. Pense aí, correria da sua semana, dedicação exagerada aos projetos da vida, noite sem dormir. Meu amado irmão, onde isso tudo vai te levar, meu querido? Quem está governando os seus passos? Sua vida está edificada sobre o quê? Sobre quem? O Senhor está trabalhando nesse propósito que você está pensando aí? Gostaria de finalizar a aplicação perguntando: meu amado irmão, existe a mão do Senhor nesse processo? Se sim, haverá frutificação. Se não, não espere vida, mas caminhos difíceis e de morte, como o castelo de areia que eu vi desmoronar. Amados, como esse texto também nos fala do Evangelho, eu me lembro do ensinamento de Jesus do Sermão do Monte. Quando Jesus, em um dado momento, expondo a palavra aos seus ouvintes, ele fala sobre a importância de edificar a casa sobre onde? Sobre a rocha. Eu me lembro de uma música, não sei se vocês cantavam, mas na minha infância eu cantei, que era: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Agora me fugiu. Quem sabe aí? Canta aí. Exato. A terra é o lugar a rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair, as tempestades vão e vêm. Mas a paz de Cristo tu tens. Irmãos, não construam a casa sobre areia. Coisas que tão básicas, sabe? Tão infantis, não depreciando a ideia agora, mas tão lá na raiz que a tendência é que nós vamos crescendo e vamos ficando mais inteligentes, né? Mais confiantes, mas parece que vai se esquecendo, sabe? Das promessas, das bênçãos, dos ensinamentos. A música já diz: a rocha é o lugar de construir, e essa rocha é Jesus. Amém. Portanto, se a sua vida está em Cristo, glória a Deus por isso. Se a sua vida, de fato, está sendo ali edificada a cada dia na segurança que é Jesus, no construtor que é Jesus, na restauração que é Jesus, louvado seja Deus. Você está firme no Senhor. Mas talvez, irmão, você chegou aqui hoje quebrado também. Talvez você, cheio do seu castelo de areia, alguma onda da vida aí, arrebentou com tudo. Eu quero dizer também que Jesus, ele é misericordioso para reconstruir a sua vida. Dizer que Jesus, ele é o bom pastor, ele é o construtor, ele é o fundamento, ele é a pedra que nos dá suporte para dias, irmãos, de reconstrução. Até porque ele mesmo fala em João 15, sem mim,
nada podeis fazer. Então entregue seu caminho ao Senhor em nome de Jesus. Quero completar a mensagem, caminhando para o final, e assim eu encerro dizendo o seguinte: não se iluda com os castelos de areia. Castelos que hoje são edificados e amanhã levados pelas ondas do mar. Se o Senhor não edificar a casa, tudo estará perdido. Então lembre-se, uma vez edificados em Cristo, há segurança. Sendo assim, observe a necessidade de edificar os seus caminhos em Jesus, para que as ondas da vida não te peguem desprevenidos. Que Deus assim nos abençoe, que sejamos filhos do Senhor, edificados na rocha que é o Senhor. Amém.